Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. O povo de Israel dependia das chuvas sazonais para que suas plantações produzissem. Porém, a bênção das chuvas dependia da obediência do povo à aliança do Senhor. Acontece que o povo, em sua grande maioria, estava mais voltado para Baal do que para o seu Deus. E é nesse cenário que entra Elias, o tesbita. Vem comigo. Nesse momento crucial da história de Israel, o profeta Elias entra em cena de repente. Ele se tornou a força espiritual dominante em Israel durante os dias sombrios do reinado de Acabe. Quanto ao fato de ele ser um tesbita, não se sabe ao certo qual é a localização deste lugar. Elias exerceu o seu ministério solitário em um momento crucial na história de Israel. Parecia que a adoração ao Deus verdadeiro estava quase que eliminado no Reino do Norte. A terra fervilhava de sacerdotes de Baal, insolentes, gananciosos, licenciosos e degradados. De todos os milhares de Israel, apenas 7.000 permaneceram, que não dobraram os joelhos diante de Baal. E eles estavam paralisados de medo, estavam tão quietos que ninguém sabia da existência deles. Baal era o deus fenício da fertilidade que enviava chuvas e colheitas abundantes. E os rituais associados à sua adoração eram muito imorais. Foi nesse cenário que Elias chegou com a seguinte mensagem ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. O cumprimento dessa palavra mostraria o poder do Deus de Israel sobre Baal. Seria uma seca que se prolongaria por 3 anos e meio. Essa notícia foi uma grande ameaça ao reinado de Acabe. E a partir de então, Elias estava correndo perigo. E para sua própria segurança, Deus ordenou que ele fosse morar perto do ribeiro de Querite. Deus também queria treinar Elias a viver na dependência dele. Em uma época de seca, ele teve que confiar que Deus iria manter o ribeiro fluindo. E também teve que aceitar a comida que os corvos, que eram animais imundos, lhe traziam 2 vezes por dia. Assim como Deus fez cair o maná sobre o acampamento de Israel durante a sua jornada no deserto, ele também enviou o alimento necessário para Elias no período de mais ou menos 1 ano. Com isso, Elias passou a confiar mais do que nunca na provisão milagrosa de Deus. Mas, com a intensificação da seca pela falta da chuva, o ribeiro secou, deixando o profeta sem água. Sabe, há alguns ribeiros da nossa vida que Deus deixa secar, como o ribeiro da saúde, do dinheiro, das amizades, do sucesso e tantos outros. E por que Deus os deixa secar? Porque Ele quer nos drenar do nosso eu e afrouxar nossas raízes antes de nos remover para alguma outra esfera de serviço onde Ele queira nos usar. Elias permaneceu ali no ribeiro de Querite, esperando o comando de Deus. Alguém disse que a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que Ele não pode nos proteger ou cuidar de nós. E Elias descobriu isso por experiência própria. Daquele ribeiro seco, o Senhor ordenou que Elias viajasse na direção norte, mais ou menos 50 quilômetros, até a cidade fenícia de Sarepta. Deus estava enviando Elias para um território gentio. Deus disse a ele que ali uma viúva o sustentaria com comida. Ora, no mundo antigo, as viúvas eram conhecidas por sua pobreza. Porém, quando Deus nos envia, devemos obedecer e deixar o resto ao encargo dele, pois não vivemos de acordo com as explicações humanas, mas sim pelas promessas divinas. Elias seguiu para Sarepta e bem no portão da cidade ele encontrou a viúva, juntando gravetos para fazer fogo para cozinhar. Ele então aproximou-se dela e corajosamente pediu água e depois pediu pão.
O bom senso e as circunstâncias lhe diziam que a viúva não atenderia ao pedido de um judeu desconhecido, mas ele fez isso por fé. Quando a mulher expôs a sua extrema necessidade, Elias disse a ela: "Não temas." Esta foi a primeira palavra de Deus à viúva através de Elias. A crise pela qual ela passava a deixou com medo, mas Deus queria que ela afastasse o medo e o substituísse pela confiança nele. Elias pediu à mulher que, mesmo tendo o mínimo, fizesse um pequeno bolo para ele primeiro. Este foi um pedido ousado do profeta. Ele queria que aquela viúva necessitada lhe desse a primeira parte do seu último pedaço de comida. Mas o pedido veio seguido de uma promessa: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso mostra por que Elias pôde fazer um pedido tão audacioso. Foi porque Deus lhe disse que proveria um suprimento inesgotável de comida para aquela viúva, seu filho e para o próprio Elias. Ele pediu à viúva que confiasse nessa grande promessa de Deus. E nós vemos que ela também mostrou ser uma mulher de fé, porque, baseada na palavra do profeta, ela fez o bolo, deu primeiro ao profeta e então pôde ver a multiplicação da farinha e do azeite. Deus cumpriu a sua promessa. Deus usou aquela viúva como um canal de suprimento e, como consequência, suas necessidades foram supridas. Veja que Deus foi guiando Elias um passo de cada vez. Ele não lhe disse para ir para o ribeiro de Querite antes de entregar a mensagem ao rei Acabe. Ele não lhe disse para ir a Sarepta até que o ribeiro de Querite se secasse. Deus guiou Elias pela fé, um passo de cada vez. É provável que Elias tenha ficado na casa dessa viúva por mais ou menos 2 anos. Podemos imaginar os dias felizes de provisão que eles experimentaram, apesar de toda aquela seca que estava em toda a terra. Suas necessidades eram supridas por um milagre contínuo de Deus. Mas esses dias felizes acabaram sendo cobertos por uma sombra escura, com a doença e a morte do filho da viúva. Aquela mulher sofreu, não apenas como qualquer mãe que perde um filho, mas também sofreu como quem perdeu sua única esperança para o futuro. A expectativa era que seu filho crescesse e a sustentasse na sua velhice. Indiretamente, a mulher culpou Elias pela morte do menino e culpou mais diretamente a si mesma por algum pecado secreto que ela havia cometido no passado e que agora ela sentia que estava sendo punida com a morte do menino. Elias pegou o menino nos braços e o levou para o quarto superior onde ele estava hospedado. Esse quarto superior refere-se a um quarto que ficava no andar de cima, perto do telhado. Normalmente, uma escada externa conduzia a esse quarto. Esse arranjo permitia à viúva não apenas a privacidade necessária, mas também protegeria a sua reputação. Chegando ao seu quarto, Elias orou a Deus, porque ele sabia que Deus o tinha levado até aquela viúva. Depois ele estendeu-se 3 vezes sobre o menino. Não se sabe exatamente por quê. Talvez, eu disse talvez, ele estivesse tentando transmitir virtude ou poder ao corpo morto do menino. E então ele clamou ao Senhor para que ele o ressuscitasse. E o Senhor ouviu a voz de Elias e ressuscitou o menino. Este é o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia. Ao ver o seu filho vivo, a mulher reconheceu Elias como um verdadeiro servo de Deus e não mais como um mestre religioso à procura de sustento. E também sabia que a palavra que ele lhe havia ensinado era, de fato, a palavra do Deus verdadeiro. E amanhã, aqui no canal Bendito, nós vamos relembrar o dia em que Elias desafiou 850 profetas de Baal e da deusa Azerá, um dos mais belos capítulos da Bíblia. Não perca! Até amanhã!